todos são dispensáveis. Saddam Hussein, ele matou os próprios genros. Ele matou os próprios E ficava de genros. lição também. Olha o que eu posso fazer até com quem é relacionado a mim, né? Exatamente. Os americanos, uma hora falaram, não, vamos tirar o Saddam Hussein do poder. Na época, falaram que era por conta de armas de destruição em massa, que nunca foram achadas. Só que o ponto é que o Saddam Hussein, ele tava começando a negociar petróleo sem $100. E o grande trunfo sobre o Saddam Hussein, você tinha falado aquela parte de dominar a economia, né? Eles colocaram aqui como se fosse 3 passos. Primeiro, nacionalize o que for valioso. Ele usa a seguinte frase: Genial. se for valioso, deve ser do Estado. Só que o Estado é o tirano, né? Aí o segundo L'État, c'est ponto... moi, como diria... O segundo ponto é, coloque Luiz os seus no 14. comando. Você coloca os caras no comando. E o terceiro é, aí você controla Aparelhamento o comércio. do Estado total. Você controla o preço, você faz mais estoque, deixa o preço subir. Você cobra impostos. E o ponto tem um exemplo dado pelo filho do Milton Friedman, eu esqueci o nome dele. Ele tem um exemplo que é muito bacana, onde ele fala assim, né? Perguntaram pra ele uma vez, por que as pessoas, elas são a favor do aumento do Estado? Aí ele conta uma história sobre um círculo de 100 pessoas, onde um político vai passando pelo círculo e pegando uma moeda de cada pessoa. E depois que ele acaba de dar uma volta, ele pegou 100 moedas ao todo, só que uma só de cada pessoa, né? E quem liga para uma moeda? Aí ele pega metade dessas moedas e sorteia alguém. E vai fazendo isso. Então, após 100 voltas, cada pessoa perdeu 100 moedas, mas foi perdendo aos pouquinhos, uma de cada vez. E ganhou, se toda vez é sorteado alguém diferente, 50 moedas. Então, por mais que seja um jogo de expectativa negativa, onde você perde 100 para ganhar 50, como a perder aos poucos e o ganha de uma vez, muita gente, se não parasse pra pensar, ainda seria a favor da manutenção daquele jogo. Mas é isso, Porque é interessante. exatamente isso que acontece. Quando te cobram imposto, você vai perdendo um pouquinho de cada vez. Principalmente se você for pobre, porque não paga imposto de renda, paga imposto sobre consumo. Você nem vê perdendo. Fora a E a- inflação. Exato. E a inflação é tirar essa moedinha. Só que na hora que você ganha, você é atendido no SUS, você pensa, olha só, mas tem o SUS. É de graça. Na hora que você consegue colocar o seu filho numa escola errado. pública, olha só, mas tem a escola pública. Então você perde um pouquinho todo dia, e quando você ganha de uma vez, e fica a Mesmo que favor da seja manutenção menos, desse é. jogo. E aí eu te pergunto, na Alemanha, por exemplo, você paga 50% de imposto na folha. Vale a pena? Tudo bem lá, a rua é limpa, é seguro e tal, mas... Mas aqui também é. Você mesmo falou. Aqui defina aqui. Alphaville é. Aqui, essa rua, eu falei, essa rua, Aqui o quando pessoal eu tá pensando dobrei, no Brasil. Eu achei bonito. Eu zoei. Tô zoando, gente. Pra acabar o Saddam Hussein, ele Vai. coloca dois últimos pontos. Domine a técnica da manipulação, né? Que ele fala que era um cara extremamente manipulador. E todos são dispensáveis. O Saddam Hussein, ele matou os próprios genros. Ele matou os próprios E ficava de genros. lição também. Olha o que eu posso fazer até com quem é relacionado a mim, né? Exatamente. E ele julgava que um desses poderia ser o sucessor dele, né? E só veio a sair do poder o Saddam Hussein porque os americanos uma hora falaram, não, vamos tirar o Saddam Hussein do poder. Na época, falaram que era por conta de armas de destruição em massa, que nunca foram achadas. Só que o ponto é que o Saddam Hussein, ele tava começando a negociar petróleo sem $100. E o grande trunfo dos Estados Unidos é que depois que o dólar ele parou de ter lastro em ouro, porque o dólar tinha lastro em ouro e o restante das moedas tinham lastro em dólar, até 71. Quando isso acabou, o pessoal começou a não ligar muito pro dólar. Então o que os americanos fizeram? Chegaram nos sauditas e falaram, olha, vamos negociar petróleo em dólares. Vocês ganham esses dólares do petróleo, mandam pra gente e compram títulos públicos americanos e virou o esquema dos petrodólares. Se o petróleo só pode ser negociado em dólares e todo mundo precisa de petróleo, todo mundo precisa de dólares. O Saddam Hussein falou, eu vou tentar negociar petróleo em outra moeda. E no caso do Gaddafi é que ele começou a ser um centro ali também para terrorismo, né? Ele começou a financiar umas organizações. Ele tomou um contra-ataque do Reagan lá por causa disso. O Reagan até falou, né? Tipo, vocês nunca vão matar americanos e ficar por isso mesmo. E foi numa boate que rolou isso, eles jogaram uma bomba e foi financiado por grupos ali do... Foi na Alemanha. Foi na perto Alemanha. na Alemanha.